Oi, pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não faz nada junto, né? Hoje eu resolvi fazer junto com vocês essa ursinha de uma forma simples, fácil e que fique bem fofa. Eu já havia gravado a parte da orelha, mas infelizmente o celular desligou e eu perdi essa gravação. Então eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. Com o pincel Pituá Cássia 30108, eu fiz o miolinho com rosa chá, o miolinho aqui da orelha, que é essa parte de dentro, com rosa chá. Depois, com o mesmo pincel, eu vim com a cor chocolate, passei aqui em volta, na parte de fora da orelha. Troquei de pincel, peguei um pincel de cerdas duras da Cássia, número 10, 715. E com o areia eu iluminei a parte da luz e com o marrom eu escureci a parte de sombra, tá? Aí eu vim aqui na cabecinha dela, passei novamente aqui, ó, pra dar continuidade. O chocolate, que é a cor base que nós vamos trabalhar na ursinha. Já iluminei com areia a parte de cima e vou escurecer com o chocolate, com o marrom, essa parte aqui, ó, que está próxima da faixa, que tem uma faixa na cabecinha dela. Então, essa faixa vai fazer um pouco de sombra aqui. Aí, eu venho bem de cantinho do pincel e vou fazer a sombra aqui, ó. Que é onde a faixinha tá fazendo sombra na cabeça dela, né? Na carinha da ursinha, eu tinha inclusive mostrado o risco pra vocês. Eu vou colocar aqui novamente pra vocês verem. Esse é o risco, tá? Que nós tiramos. Ó, ela tem uma marcação aqui no focinho, onde vai ser a parte mais clara. Essa marcação eu não tiro aqui no risco, porque se eu tirar, ele vai ficar muito marcado. Então, o que que eu faço? Eu olho lá no risco, venho com uma leve marcação de pincel aqui, ó, só uma sujeirinha, assim, tá? Então, daqui pra cima, eu vou trabalhar com o chocolate, ó. Ponho um pouquinho aqui no meu isoporzinho e venho com o pincel Pituá e vou espalhando esse chocolate na cabecinha dela. Pode passar por cima do olhinho, tá? Eu não vou passar, só para vocês verem direitinho onde tá situado aqui o olhinho. Então, vamos lá. Vamos dar um fundo aqui todo de chocolate. Tiro sempre o excesso aqui. Volto lá e vou colorindo. Eu só vou completar ele aqui, ó, essa parte de cima toda com o chocolate, ok? E volto já. Aí, vocês vão perceber que eu passei o chocolate nessa volta toda da carinha e deixei levemente sem chegar até o final aqui, ó, na linha do desenho, tá? Por quê? Aqui eu vou colocar a luz e a sombra. Então, como a faixa tá em cima da cabeça, a faixa já vai fazer uma sombra na cabecinha dela. Então, eu venho com o marrom, passo bem encostadinho aqui, ó, onde é a faixa do cabelo, e espalho. Vou espalhar bem, pra ele entrar pra cima da outra cor, tá? Aqui bem próximo também das florzinhas da faixa, também vou escurecer pra ficar uma sombra aqui embaixo. Para isso, eu já preciso desse outro pincel de cerda dura, né? Que ele já tem a cerda mais certinha, pra não sair fora. Ó, vou vir pra cá, fazendo um leve contorno.
porque toda essa parte de baixo aqui tem sombra, então eu vou contornar com o marrom e vou espalhar. Como vocês podem ter percebido, eu não exagerei na tinta aqui, eu sempre coloco pouca tinta. Vou passar aqui também o marrom, ó, menos do que do lado de cá, porque aqui tem sombra automaticamente, esse lado já não tem aquela sombra toda, só aqui na parte de baixo. Muito bom. Agora eu venho com o areia na parte de cima aqui, ó. Vou passar um pouquinho só e espalhar para ele entrar na outra cor. Pouquinho, ó. Mesma coisa aqui. Só para ele clarear um pouquinho, tá? Mas não é pra apagar tudo, não. É só clarear um pouquinho. Agora, eu posso pegar um pouco do areia com o pituá mesmo, meio sujinho. Tiro aqui o excesso. Venho no meinho aqui que seria a testa dela, né, na cabecinha. Movimento circular, eu vou dar uma espalhada aqui pra iluminar. Mesma coisa desse lado, ó. Pouquinha coisa, porque onde tá batendo luz. E aqui, marcando assim o meinho da carinha dela. Dá uma iluminada aqui por cima do chocolate. Posso pegar o rosa chá, que a gente já tava usando, e deixar ele levemente rosado aqui, ó, onde seria a bochechinha, né? Levemente. Não é pra exagerar, não. Pronto. Agora eu dou uma limpada no meu pituá. Vou pegar o areia, só o areia. E vou fazer esse miolinho aqui, ó, que seria o focinho da nossa ursinha. Esse meinho aqui. Vocês estão vendo que é bem fácil, né? Uma forma bem facinha, rapidinha de fazer. Pelo menos na ursinha, né? Ó, cobri. Bem raspadinho. Agora sim eu vou pegar o areia com o pincel de cerda dura e vou passar ele aqui na volta toda. Só um instante, deixa eu tirar um pouquinho o excesso aqui do... Vou passar ele aqui na volta toda e vir para dentro, ó. Passo e puxo para dentro, espalho, puxando para dentro. Que é essa parte aqui que a gente quer clarinha. Que é o focinho dela, né? Essa partezinha aqui de cima da boca, que tem que ficar bem clarinha. Que bate luz aqui, né? Então, vai ficar bem clarinho. Então, aqui eu venho com areia pura, ó. E depois a gente pode retocar com o branco, onde vai iluminar mais, tá? A parte de baixo do nariz aqui, eu vou vir com o marrom. Posso fazer a volta toda pra ele ficar bem marcadinho. Eu venho com o marrom e espalho pra ele formar a sombra que o nariz tá fazendo aqui no focinho, né? Bem com o cantinho do pincel. Aí, a boquinha vai fazer também uma sombra, ó. Venho bem com o cantinho do pincel, ó. E vou passar na parte de baixo da boca. Bem pouquinho, tiro o excesso.
e vou espalhar. Como eu quero uma ursinha feliz, eu vou puxar aqui pro lado, de forma que ela fique com um sorrisinho. Assim. Isso, tá ótimo. Os bracinhos e as perninhas, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar o chocolate, sombrear com o marrom e iluminar com areia, ok? Terminada essa parte dos bracinhos e das perninhas, que já estão pintados, eu vou agora passar pra roupinha, tá? Então, ela tá usando uma roupinha de bailarina, né? Perdão. Ela tá usando uma roupinha de bailarina com uma sainha toda rendada aqui por baixo, ó. Por mais perto. Então, eu vou fazer essa sainha de baixo com o rosa escuro. Melhor. Vou pegar... Peraí. Em vez do rosa escuro, eu vou pegar o pink e um pouco do vermelho carmim, tá? Então, com o rosa escuro, eu vou fazer essa parte de baixo da saia, que é onde vão ter aquelas rendinhas. Vou dar um fundo nele todo, com o pink. Fazendo essas dobrinhas assim, ó. Dobrinha não, essas curvas que tem aqui na barrinha. E aqui, né? Que é a parte de baixo, seria o saiote, né? Da roupinha da bailarina. Então, vamos dar um fundo nele todo com o pink. Claro que a gente pode trabalhar com a cor que quiser, né? Eu, no caso, vou trabalhar ele aqui puxando pro rosa, porque eu fiz aqui um crochêzinho no pano com rosa e branco, então eu vou puxar pro rosa. Muito bem, fiz aqui com o pink, agora eu venho com o vermelho carmim, de canto de pincel, ó, sempre assim no cantinho do pincel, acho que dá pra ver, tá. E vou fazer a sombra nessa parte bem encostadinha aqui, na dobrinha. Embaixo da curva aqui, ó. Vou fazer uma sombra mais ou menos boa aqui, ó. Opa, dá pra pegar de cantinho. Aqui, toda essa parte de baixo, deixar ele bem escurecido, né, com a sombra. Fazendo a curva. E vou fazer umas leves curvas assim, ó. Misturando aqui, ó. No mesmo sentido da curva de cima, tá? Umas curvinhas assim, ó. Soltas, tá? Umas curvinhas soltas. Ó, curva pra cá, uma aqui. E pronto, tá ótimo. Pra ele ficar assim, misturadinho mesmo. Porque aí, eu vou vir fazendo aqui a sainha, essa parte de saiotinho. Eu vou usar agora o branco, aquele branco preparado aguadinho, que eu gosto. Vou pegar
o meu pincel 413, número 4, que já tá bem usadinho. Com o cantinho do pincel, ó, só o cantinho, eu vou pegar aqui a tinta branca e vou vir, ó, seguindo aqui as curvas de marcação que a gente tinha feito, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer umas curvinhas com a pontinha do pincel, ó. Cantinho. E vou fazer aqui as curvinhas. Nada muito certo, tá? Porque são várias sainhas de renda, ó, que tem aqui. Então, a gente só vai, assim, não vai vendo. E vamos fazendo a curva aqui, ó. Vamos contornando ele. Assim. Vamos dar uma completada aqui. Faz uma emendinha. E na bordinha da saia aqui, ó, depois nós vamos fazer todo branquinho aqui na bordinha da saia, das curvinhas, ó. Só com o cantinho do pincel. Porque depois nós vamos retocar com o pincel fininho, pincel 0, né? Pra fazer ele bem fininho, pra ficar o detalhezinho aqui da renda. Agora é só um fundo de renda, ó, pra já dar essa sensação de saia, tá? Aí, agora nós vamos começar a partir de cima da saia. Assim, essa parte do babadinho da manguinha, nós vamos fazer igual nós fizemos aqui, tá? Com o pink, sombrear com vermelho carmim e com o branco aguadinho nós vamos fazer umas ondinhas igual nós fizemos aqui. Vou dar um fundo na saia de cima com o rosa chá, que é mais clarinho, e o fundinho de branco na blusinha, ok? E aí, a gente volta pra fazer os detalhes. Então, depois de dar aqui um fundo com rosa chá, eu vim com o pink e fiz a marcação da sombra encostado aqui no risco, ó, na parte de baixo, né? E agora, com o branco aguadinho, eu vou fazer a luz. Então, o contrário da sombra é a luz, né? Se aqui está escuro, eu vou passar próximo do escuro para fazer a iluminação. Passo e espalho. Aqui a mesma coisa, olha. Essa parte tem luz e a outra... A parte de baixo tem sombra. Eu não vou até o finalzinho aqui, porque a gente vai fazer um detalhezinho de renda. Tiro o excesso lá, ó. Aí, venho aqui. Ó, essa parte de cima tem luz. Então, eu vou espalhar bem aqui a luz aqui na parte de cima. Aqui também. Formando a luz, fazendo a luz aqui para formar aquela dobrinha da saia, né? Sempre encostado aqui no risco, ao contrário da sombra. Se a sombra tá para lá, a luz tem que estar para cá. Então, vamos lá. Ó, essa parte aqui, ó, da curva de cima, ela tá bem clara, né? Então, eu vou iluminar tudo aqui, ó. Que seria essa curva. Como aqui, ó, essa curva de cima.
Aqui ele já é reto, ó, aqui tem sombra, então aqui tem luz. Sempre ao contrário. Acabei fazendo ao contrário agora. Inverti aqui. Falando ao contrário e fiz ao contrário mesmo. Aqui é sombra. Aí uma esquinha de branco, vem aqui, ó, nesta parte de baixo, né? Que esse tá por cima, esse está por cima desse. O que está por cima tem que vir com aquela faixinha de luz, e o que tá por baixo com a faixinha de sombra. Aí, com um pincelzinho fininho, eu vou usar aqui o meu pincel 0 da Cássia. Com esse pincelzinho fininho branco e a tinta branca, eu vou fazer um barradinho aqui, ó. Onde tem essa marquinha, eu vou fazer um barradinho na sainha dela. Tá vendo? Vou puxar aqui uma marca branca. Nessa parte toda, formando aqui um contorno. E dentro desse contorno, aí eu vou fazer um detalhe aqui, ó. Nesse caso, eu vou fazer alguns X aqui, ó. Pra ficar uma marquinha, como se fosse uma rendinha. Que tá costuradinha aqui na borda da saia, ó. Na barrinha da saia, tem uma rendinha. Então, eu vou fazer alguns X pra formar essa rendinha. Ó, de uma maneira bem fácil. Não vamos exagerar aí na dificuldade, é pra ficar facinho, pra todo mundo conseguir fazer, ó. Só X, mais nada, ó. Faz um X, um ao lado do outro. E pronto. Vai formar uma rendinha bem bonita. Que todo mundo consegue fazer. Pronto, olha só, que fofo que ficou. E fácil, né, gente? Fala sério. Aí, eu vou fazer agora a blusinha com branco. E depois nós vamos fazer umas bolinhas cor-de-rosa na blusa, ok? Já feito o fundo branco na blusinha, aqui no cintinho com o pink. E o fundinho da sapatilha com o rosa chá. Nós vamos, então, agora, fazer uma leve sombra aqui no sapatinho, né? Na sapatilha dela, na fitinha, na parte que está embaixo, ó. Então, uma está por cima da outra. A que está por baixo vai ter uma sombrinha aqui no que está por baixo, tá? A parte de cima, não. Fazemos a sombra aqui com o vermelho carmim. Aí, deste lado, que é o lado esquerdo, onde tem sombra mesmo, nós vamos colocar sombra nas duas aqui do lado esquerdo. E na parte de baixo, né? O lado de baixo que também tem sombra. Então, aqui nós vamos pôr um pouquinho mais no lado de baixo. E espalhar, sempre espalhando para ele se misturar com a outra cor, tá? Daí, o mesmo nós vamos fazer aqui no cintinho, ó, embaixo da florzinha. Nós vamos também dar uma sombrinha aqui de leve embaixo da flor. E uma sombrinha de leve aqui abaixo do cintinho, porque ele tá fazendo sombra na saia. Mesma coisa, nós vamos fazer aqui, ó, em volta da florzinha, que a florzinha que tá aqui na saia, ela tá fazendo uma sombra na saia, né? Essa florzinha, folhinha. Então, a gente vai fazer assim também bem pouquinho em volta da flor.
Pronto. Feito isso, vamos limpar o pincel e vir fazendo a luz, que é o contrário. Ó, se deste lado tem sombra, desse lado tem luz. Então, eu vou puxar um pouquinho de luz aqui com o branco, ó, nos dois cantinhos de cima. Esse está por cima desse, então, eu vou puxar uma luzinha aqui bem pouquinho, ó. E aqui também bate um pouquinho de luz. Vamos lá. Ó, lado direito, lado direito. Esse está por cima, espalhamos. Esse está por baixo, mas aqui tem um pouquinho de luz, ó, igual aqui, tá? Aí, fizemos a sombra na parte de baixo, vamos fazer a luz na parte de cima. Lembre, ó, só iluminar sem cobrir toda a cor. É só para iluminar. Mesma coisa aqui, ó. Do lado direito. E um cantinho de pincel, assim, pra fazer aqui, ó, essa parte que é a parte de cima aqui da sapatilha, né? Vamos fazer a mesma coisa na outra, ó, só um cantinho, assim. Pronto, já tá ótimo. Aí, partimos aqui, então, pra blusinha. Como nós fizemos aqui, ó, o cintinho pink e a blusinha branca, pra ficar legal, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos inverter os pozinhos. Nós vamos colocar... Agora, eu vou usar tinta normal, sem diluir, tá? Eu vou pegar aqui o meu palitinho, que vocês já conhecem, meu palitinho de unha, ó. Aqueles palitinho plástico. Com a pontinha do palitinho, eu vou fazer umas bolinhas branquinhas no cintinho. Que eu quero bem miudinhas. Pronto. Agora, eu vou inverter. Na blusinha, eu vou fazer com o pink. Vou lá e vou fazer umas bolinhas assim com o pink na blusinha. Pra fazer um contraste, né? E olha que bonitinho que fica, gente. Super fácil e muito fofo, né? Fala a verdade. Ah, a propósito, esse risco da ursinha não é meu, tá, gente? Eu peguei esse desenho no Pinterest, não sei de quem é, porque ele tem só uma figura, mas não tem nome, não tem assinatura, nada. É uma figura. Eu acho que deve ser de tipo papel de parede, alguma coisa assim, tá? Porque tem várias figuras assim de papel de parede que são muito lindas. E quando eu vejo no Pinterest, eu fico apaixonada, quero fazer, falar, eu vou ficar criando, né, desenhos sem ter necessidade, porque tem tanta coisa linda aqui. Quando não é uma encomenda, eu posso, né, fazer sem precisar criar, né? Então, vamos lá. Sem contar que a gente fica doido pra fazer, né? Porque é muito lindinho mesmo. Agora, a gente vai fazer os detalhes de olhinho, o narizinho e a boquinha. Aqui tem a língua e a boquinha aqui do focinho, né? Por último, fazer os detalhes de florzinhas, que eu acho até desnecessário fazer junto com vocês, porque vocês são super craques, né? Em fazer essas florzinhas. Olha, eu vou pegar o vermelho carmim e vou passar aqui no nariz. Eu vou fazer um fundo no narizinho dela com o vermelho carmim. Ah, eu adoro esse pincel para fazer essas coisas, viu? Que esse pincelzinho aqui, nossa, é meu queridinho. A cerda dele é levemente dura, levemente macia. O tamanho dele é perfeito pro que eu gosto, né? É o 413, número 4.
Ó, ele espalha super bem, sem precisar exagerar, que eu não gosto mesmo de exagerar. Aí, eu venho aqui, ó, com o marrom no cantinho do pincel. Vou passar ele aqui na parte de baixo, pra dar uma leve sombra em cima desse vermelho carmim. Agora, eu venho aqui com o branco. Só tirei o excesso aqui da sujeirinha no paninho. Eu venho com o branco e vou fazer esta parte aqui de cima, ó. Nesse movimento de vai e vem, ó. Passei e vou misturar. Vou misturando, misturando pra ele... até ele ir sumindo aqui pra baixo, ó. Deixar ele marcadinho, porém sumindo, ó. Até ele morrer ali, tá? Será que tá dando pra ver? Eu nem sei se eu tô na frente, né, gente? Eu esqueço de olhar aqui. Então, eu passei aqui, ó, sumindo, tá? Muito bem. Vamos esperar ele dar uma secadinha pra continuar mexendo nesta parte. Aí, eu venho no olhinho, vou pegar o preto. O olhinho dela, ele é levemente oval, né? Então, ó, só com umas 2 pinceladas eu consigo fazer bem facilmente, ó. Meio círculo aqui pra baixo, meio círculo aqui pra cima. Pronto, pra deixar ele assim oval. Mesma coisa do outro lado, que é o outro olhinho. Tiro o excesso. Vamos lá. Antes que ele seque totalmente, eu já vou dar uma iluminada, tá? Enquanto isso, ó, essa parte de dentro da boca, entre a língua e a boca aqui, ó, também vou fazer com preto. Então, já vou aproveitar que tá com preto no pincel e já vou fazer. Aqui, essa parte de dentro da boca. Agora sim, dou uma lavadinha no pincel, tiro bem a água pra deixar ele bem sequinho. Vou pegar, ó, com a pontinha, o cantinho aqui do pincel, bem de cantinho mesmo, ó, o branco. Pintei esse olhinho primeiro, então eu vou nele primeiro. E vou fazer aqui dentro, ó, um oval assim, dando uma misturada pra ficar assim, tipo uma nuvenzinha, ó. Tiro esse